De hoje é o jurista Pierpaolo Bottini, um dos advogados criminalistas mais respeitados do Brasil. Graduado em 1998 pela Faculdade de Direito da USP, onde ele é mestre e livre-docente do Departamento de Direito Penal e Medicina Forense da faculdade, onde se formou há quase 30 anos. Ele se destaca como colunista dos principais jornais brasileiros e já escreveu dezenas de livros sobre o combate à lavagem de dinheiro e o crime organizado. Pierpaolo já desempenhou cargos importantes no governo, foi secretário da Reforma do Judiciário e membro do Conselho de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Vamos então falar com Pierpaolo Bottini. E boa noite, doutor Pierpaolo, seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com você mais uma vez discutindo esse tema tão importante. Perfeito. Doutor Pierpaolo, vamos então logo aos fatos, aí que você é reconhecidamente o mais importante advogado criminalista brasileiro em estudos sobre a lavagem de dinheiro, principalmente o crime organizado. Mas não poderíamos então deixar de começar essa entrevista pedindo uma análise tua sobre esse tema. Como é que você vê o atual estágio do preocupante avanço da lavagem de dinheiro no Brasil? As quadrilhas organizadas no branqueamento de divisas está tomando proporções inimagináveis após os atuais escândalos financeiros, como o do Banco Master e da roubalheira do INSS. Como é que você vê esse estágio de combate aí à lavagem de dinheiro? Então, Germano, na verdade, quando a gente fala em combater a lavagem de dinheiro, eu acho que a primeira coisa importante é entender, né, o conceito, o que significa lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro significa você pegar dinheiro sujo, né, que teve origem criminosa, e, de alguma forma, dar a ele uma aparência de legalidade, tentar fazer com que ele ingresse na economia com aparência de legitimidade. Então, todo esse tipo de ocultação, de escamoteamento, de tentar conferir uma aparência legítima a esses bens é um crime chamado crime de lavagem de dinheiro. Você tem várias formas, né? E veja, isso não é uma coisa só do Brasil. Quando o crime ganhou uma escala mundial, em especial no campo do tráfico de drogas, então o mundo começou a se preocupar com esse fenômeno da lavagem de dinheiro, que de certa forma dificulta, né, o confisco dos bens, dificulta a identificação do capital sujo, e começou então a buscar alternativas ou políticas para prevenir, para reprimir a lavagem de dinheiro. E basicamente são dois pilares em que se sustentam essas políticas de repressão à lavagem de dinheiro. Uma é criminalizar o fato, né? Então, os países desde a década de 90 começaram a alterar a sua lei penal e inserir um novo crime aí, que é o crime justamente de ocultar o dinheiro sujo. Então, o sujeito rouba um banco, pratica um tráfico de drogas, pratica corrupção. Além desse crime, quando ele pega esse dinheiro e oculta e reinsere na economia com aparência de ilícito, ele comete um outro crime, que é a lavagem de dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é como o poder público, o Estado, sabe que tem dificuldade de conhecer as práticas de lavagem de dinheiro, porque elas muitas vezes são muito sofisticadas. Então, o que se começou a fazer é identificar os setores em que mais acontece essa lavagem de dinheiro e exigir dos profissionais que atuam nesses setores uma colaboração compulsória, é verdade, mas uma colaboração na identificação dos atos suspeitos, né? Então, a lei estabelece vários setores, como o imobiliário, o setor bancário, o setor de leilão de obras de arte, e estabelece que essas pessoas que atuam nesses lugares, então, elas precisam elas vão comunicar, todas as que elas identificarem um ato suspeito, elas precisam comunicar às autoridades públicas para que, eventualmente, isso seja investigado. Então, tanto a criminalização quanto essa colaboração compulsória são os pilares de qualquer política de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo. Agora, doutor, a gente está vendo aí nesses escândalos recentes que eu cheguei a citar até, quer dizer, houve um escamoteamento desse dinheiro, escondeu-se muito dinheiro, né? Porque as pessoas ali desviavam o dinheiro ou do banco ou do INSS e tal, e levavam para fora ou para outras coisas e tal. O senhor está preocupado com esse atual momento que o Brasil vive, com o envolvimento de autoridades, com o envolvimento de políticos e tal? O senhor acha que isso é um momento preocupante que a gente está vivendo hoje? Eu acho que as autoridades públicas, as instituições, Germano, têm funcionado bem nesse setor de lavagem de dinheiro. Tá? Ao contrário de outros setores, a gente percebe que na verdade,
a nossa legislação é uma legislação até de certa forma avançada, ela tem, veja, as regras jurídicas que exigem que os profissionais façam essas comunicações existem. Eu acho que o nosso grande problema, e isso vale para todos esses casos, mas em especial para as grandes organizações criminosas, é que no Brasil nós temos uma legislação boa e adequada, mas nós não temos inteligência de combate à criminalidade. Ou seja, a gente tem no Brasil, a gente não conhece como funciona o crime organizado. A gente tem uma dificuldade muito grande de identificar, cadastrar, ter ciência de quem compõe essas organizações, aonde elas atuam, qual é a forma mais comum de lavagem de dinheiro. O que a gente tem hoje são, no país, até um dado recente do Fórum Nacional de Segurança Pública, mas é cerca de mais de 1.300 instituições de segurança pública, se a gente somar polícias, guardas municipais, enfim, várias guardas penitenciárias, assim por diante, cada uma produzindo informações muito relevantes a respeito do funcionamento do crime no Brasil, mas poucas delas compartilham essas informações. Então, você não tem uma base de dados, uma inteligência que permita você formular políticas de segurança pública que possam fazer com que o combate ao crime organizado seja inteligente, seja estratégico, seja orientado. Então, hoje a gente tem cada estado, cada município produzindo informações relevantes, mas não compartilhando essas informações. Então, a gente tem muita dificuldade para formular políticas públicas eficazes e eficientes justamente por essa falta de organização da inteligência, da informação e dos dados. Agora, você falou de várias instituições, mas acho que a principal dela ainda é o COAF, né, que identifica movimentações atípicas, né, que consegue identificar ali e depois passa até informações para a Polícia Federal e outros órgãos, não? O COAF, e você tocou num ponto muito importante. O que é o COAF, que muita gente fala, né, mas às vezes pouca gente sabe exatamente o que é o COAF. O COAF é um órgão de inteligência, ou seja, como é que funciona o COAF? Todos esses setores da economia mais sensíveis à lavagem de dinheiro, como eu disse para vocês, eles têm uma obrigação legal de comunicar ao COAF sempre que eles identificarem um ato suspeito de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, um banco, um contador, um leiloeiro de arte, sempre que ele identifica um ato suspeito, por exemplo, é uma movimentação muito grande de dinheiro em espécie, de dinheiro vivo, então ele comunica ao COAF. Ele diz, COAF, aqui tem algo estranho, aqui tem algo pouco usual. Não estou dizendo que isso é crime, não tenho nem condições de avaliar, mas eu comunico esse ato suspeito. O COAF, ele não é um órgão policial, ele não é um órgão julgador. O COAF é um órgão de informações. Ele pega todas as informações, organiza, sistematiza, e se ele entender que existe mesmo alguma suspeita considerável e razoável de que aquilo seja lavagem de dinheiro, ele então comunica para a polícia ou para o Ministério Público. Ele faz o que a gente chama de relatório de inteligência financeira. Ele diz, olha, polícia, Ministério Público, aqui tem algo efetivamente suspeito, quem vai investigar é a polícia e o Ministério Público e não o COAF. Então, o COAF é um órgão que recebe, organiza e repassa informações de qualidade acerca da lavagem de dinheiro. E ele veja, apesar de não investigar, apesar dele não ter poder de polícia, ele talvez, como você disse, seja o órgão mais importante nesse sistema, porque ele é o eixo central, é o centro nervoso de combate à lavagem de dinheiro. É ele que vai direcionar, ele que vai identificar o que está acontecendo, ele que vai direcionar essas investigações. Então, o COAF, que hoje ainda é muito mal estruturado, apesar da competência e da dedicação que as pessoas que trabalham lá têm, ele ainda precisa de muita estrutura para fazer frente ao papel institucional que ele tem. Arthur Pierre Paulo, nesses casos, nesses últimos escândalos, eu sei que eles já vêm sendo relatados aí, pelo menos desde 2022, né? Tanto o Master quanto o INSS, já vem ocorrendo desvios, desfalques, lavagem de dinheiro, tudo que a gente vê aí, que está vendo no noticiário, nos jornais, já há algum tempo, desde 2022. Agora, por que esses sistemas todos, CVM, controles, COAF, todo mundo, polícias, não deram conta do que estava acontecendo? Foi algum erro de avaliação? Voltando a falar do sistema como um todo, porque eu acho que esses são alguns exemplos, mas a gente tem muito mais coisa também acontecendo no país, justamente por isso, porque muitas vezes você não tem um compartilhamento de dados, né? Então você tem, às vezes, uma prática funcionando no estado, uma prática parecida funcionando no outro, e você não tem uma comunicação, né? E pela falta de comunicação, você tem a dificuldade para olhar
o todo, a gente acaba vendo a árvore e não vendo a floresta. Por isso que eu acho que muito mais importante do que a gente mudar a legislação prevendo mais crimes e mais penas, que a gente tem, na verdade, no Brasil, os crimes têm penas adequadas, né? Você tem uma criminalização muito técnica. A nossa legislação brasileira não é ruim. O que a gente precisava olhar era justamente para esse outro lado, ou seja, exigir que essas autoridades se conversem, que elas se comuniquem, né? Não faz sentido a gente ter um crime organizado transnacional que muitas vezes remete dinheiro para fora do país, né? Transaciona mercadorias para fora do país, e a gente dentro do Brasil não consegue sequer saber se aquela pessoa foi de um estado para outro, ou que tipo de atividade de operação ela tem dentro do território nacional. Então, eu acho que é a hora da gente olhar com muito mais cuidado, com muito mais foco essa questão da comunicação. Todos os especialistas em segurança pública, Germana, não é nenhum, dois, mas todos eles apontam para a necessidade de você reformular esse sistema, de ter um sistema mais organizado. Mas, infelizmente, a gente acaba insistindo em só aumentar penas. Veja, eu posso ter a pena maior do mundo, se eu não conseguir descobrir quem é que pratica o crime, isso não vai adiantar de nada. Então eu preciso organizar esse sistema. Essa nova lei antifacções avançou muito timidamente nisso. Ela tem muito mais espaço para fazer esse trabalho, e eu acho que a gente precisa aí juntar governadores, governo federal, Poder Judiciário, né, o Conselho Nacional de Justiça, e buscar formas de criar um sistema em que nós possamos saber o que está acontecendo. Hoje a gente tem dificuldade até de padronizar dados, né? O que um estado entende, por exemplo, como roubo de carga, outro estado entende de um jeito diferente, as comunicações, os BOs não são padronizados, então é muito difícil você hoje sequer fazer estatística do que está acontecendo no terreno da criminalidade, muito menos fazer uma investigação coerente. Então, eu acho que o nosso grande déficit mais uma vez, eu acho que as polícias trabalham bem, eu acho que a nossa legislação é boa, o nosso problema é que a gente não se conversa. Aliás, isso que você falou, doutor, é que realmente tem os projetos de lei antifacções, tem também outro da segurança pública, o Lula fez, mandou para o Congresso, mas eles não estão andando, né? Muita coisa ainda, por exemplo, isso que o senhor falou de se comunicar entre as partes, as polícias e tal, é uma coisa prevista nessas legislações aí, que é integrar a polícia dos estados com a polícia federal, com todas as organizações, mas tem muito governador que não topa isso, porque aí pensa, mas eu vou achar que o governo Lula, por exemplo, vai tomar conta da segurança do meu estado, e muito governador reage a isso, né? Pois é, a gente precisa despartidarizar essa discussão, né? Segurança pública, eu acho que hoje é um tema grave, é um tema que afeta a população, as pessoas estão preocupadas com isso, e eu não acho que um governador ou um prefeito ele possa proteger a informação que ele tem e não compartilhar com a preocupação de que o outro vai ter um sucesso eleitoral por conta disso. Eu acho que é hora da gente buscar a melhor forma de prestar um bom serviço à população, e esse serviço não vai ser bem prestado se você não tiver essa congregação. A PEC que foi apresentada pelo ministro Lewandowski é uma PEC importante, né? Ela, no seu projeto original, previa uma obrigação dos estados compartilharem esses dados. Você precisa de um órgão da coordenação, e eu acho que a coordenação tem que ser feita pela União, independentemente de quem é o presidente da República, independentemente de qual é o partido. Eu acho que é o governo federal que tem que ter esse papel de sistematizar essas informações, e eu acho que as unidades da federação, os estados e os municípios têm a obrigação de mandar esses dados e de compartilhar esses dados. Agora, Germano, a gente tem um problema muito sério, que é a gente, e aí eu falei um pouco da nossa legislação penal e criminal, mas a nossa legislação em relação aos dados e às informações, ela ainda é muito precária. Para você ter uma ideia, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que organiza toda a proteção de dados no país, ela tem uma regra ali que diz, olha, isso não vale para o campo da segurança pública. Para o campo da segurança pública, a gestão dos dados na segurança pública vai ser feita por uma outra lei. E essa lei não existe. Então, hoje, a gente precisa muito de uma regra que defina como compartilhar essas informações, quais informações podem ser compartilhadas, de que forma, por quem, quais... Opa. Acho que caiu aqui, voltou. Não, voltou. Posso Voltou. continuar?
Por Então, na favor, por favor. verdade, muitas vezes essa insegurança é muito grande, não só para o investigado, para a pessoa que tem os seus dados compartilhados, mas muitas vezes para o investigador. Muitas vezes, se você conversar com os delegados de polícia ou com os membros do Ministério Público, eles vão dizer, olha, às vezes eu estou trabalhando com uma informação aqui que eu não sei se eu posso usar, se eu não posso usar, quando eu posso usar, eu não sei se meu processo vai ser anulado lá na frente porque eu usei essa informação errado, eu não sei se o processo vai ser, se todo esse meu trabalho de investigação eu vou ter que jogar fora. Ou seja, por exemplo, uma discussão que está tendo agora é sobre esses relatórios do COAF. O delegado pode pedir o relatório, não pode pedir o relatório, em que condições ele pode pedir o relatório. Essa insegurança faz, muitas vezes, com que toda uma investigação seja jogada fora porque alguns cuidados não foram tomados. Então, é muito importante que a gente tenha uma lei geral de proteção de dados na área criminal para organizar tudo isso. Agora, em vez de a gente focar nisso, que é o essencial, a gente acaba perdendo tempo com outras questões que podem até ter um efeito eleitoral, mas não vão resolver o nosso problema da segurança pública. Aliás, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, como você é o maior criminalista do Brasil, te perguntar, porque o que está acontecendo hoje parece uma coisa meio fora da caixinha, porque o que a gente sabe é que a CPI do crime organizado pega detalhes, diz que pega com a Polícia Federal, aí pega esses dados, por exemplo, envolvendo até nome de ministros, de familiares dos ministros, e passa para a CPI, e a CPI divulga para a imprensa e tal, né? Aí quando a gente sabe que há um equívoco aí nessa avaliação, porque o ministro, para ser investigado, por ser do Supremo, a gente precisa ter uma autorização judicial, né? Ou por exemplo, no caso aqui do ministro André Mendonça e tal, porque é esquisito uma CPI ou uma Polícia Federal investigar o ministro da STF. O senhor não acha que há alguma coisa errada aí? Então, eu acho que as CPIs têm um papel muito importante, né? Elas cumprem um papel importante que é de investigar, olhar o que está acontecendo em certos setores, e para isso elas têm poderes de polícia, inclusive elas têm algumas atividades, por exemplo, quebra de sigilo telemático, telefônico, de dados fiscais e bancários, em que eles sequer precisam pedir autorização judicial. Agora, eles podem fazer isso para aquela finalidade pela qual elas foram criadas. Então, uma CPI do crime organizado, ela tem uma finalidade específica de investigar, não é todo o crime organizado do país, né? Mas quando ela é criada, a CPI, ela tem ali um objeto claro, um objeto específico. E para investigar aquilo, ela tem plenos poderes. O que tem acontecido em CPI, eu já escrevi sobre isso, é que algumas CPIs, elas têm... para criar algum barulho público, para ganhar algum tipo de repercussão, elas acabam ampliando essa investigação e usando os seus poderes de investigação para outros assuntos que não são aqueles assuntos para que ela foi criada. Então, se uma CPI quer investigar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou os parentes do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser criada para isso, ela tem que ter autorização para isso. As pessoas precisam votar nisso. Eu não posso pegar uma CPI que cuida de um tema A e investigar um tema B. Isso é contra a lei. A Constituição diz que a CPI tem um objeto determinado. Então, eu não estou dizendo que não tem que investigar os temas mais relevantes. Eu só estou dizendo que, uma vez que ela foi criada com um objetivo definido, ela precisa se ater a esse objetivo definido. Se ela for além disso, extrapolar isso é um abuso de poder, isso é um arbítrio, e a gente não pode aceitar esse tipo de abuso de poder. Então, mais uma vez, quer se investigar, que se investigue, mas que se cumpra todos os procedimentos previstos em lei. Eu vi um artigo seu, doutor, publicado no jornal Folha de São Paulo, para onde você escreve assim com regularidade, que você está dizendo que algumas CPIs, algumas comissões de investigação aí, que elas se destacam mais por atuações pitorescas, né? Porque mais do que a qualidade das investigações por si só. O que as CPIs hoje fazem de errado nessas investigações? Veja, por exemplo, você muitas vezes chama uma pessoa para depor e você está menos interessado em ouvir a resposta dela do que fazer você mesmo um discurso para o seu eleitorado. Veja, não estou generalizando, não estou dizendo que são todos os parlamentares que fazem isso, mas você percebe muitas vezes alguns parlamentares usando a CPI como um trampolim político, um trampolim para você ganhar visualizações, ganhar popularidade, mas acabam trocando isso por uma investigação séria. Então, muitas vezes as pessoas acabam não indo às CPIs e entrando com pedidos no Supremo Tribunal Federal
para ter reconhecido o seu direito ao silêncio, não porque elas não querem contribuir, mas porque elas sabem que lá elas vão ser expostas a um desgaste político e não a uma verdadeira inquirição. Então, eu acho que, e mais uma vez eu não estou generalizando, mas quando a CPI, e tem CPIs muito sérias, elas deixam de lado esse holofote e buscam investigar, ler o que é trazido nos autos, buscar efetivamente elementos, elas podem contribuir muito com o sistema, né? Eu lembrei ali nesse artigo a CPI do Collor, que foi muito importante, a CPI do futebol, que acabou com um projeto que virou o Estatuto do Torcedor. Então, tem CPIs que são muito relevantes. Agora, uma CPI em que os parlamentares começam a brigar por convocações e muitas vezes vão para agressão física, como a gente viu recentemente, é uma CPI que afeta a própria imagem do parlamento, ou seja, ela não está investigando, ela está preocupada só com o efeito eleitoral, e eu acho que o eleitor tem que tomar consciência disso. Né? É uma CPI que não produziu um relatório final. Né? Então, são CPIs que não têm cumprido com o seu importante papel institucional. Aliás, nesse artigo mesmo, que eu achei interessante sobre as CPIs, você fala que alguns, né? Você até lembra que já teve CPIs boas, que você acabou de falar aí, do Collor, do futebol e tal. Mas você fala assim, não quero generalizar, mas nessas que estão agora nessa legislatura aí, especificamente, você fala que muitas cometeram exageros, que eu anotei aqui já, exageros, opa, deixa eu desligar aqui, exageros, insultos, injúrias e tal, né? Quando isso acontece, ela se valida, ela tem alguma... ela cai por terra? Como é que o senhor vê isso? Não, na verdade, o que acontece aqui é que as pessoas, o Supremo Tribunal Federal, ele criou uma jurisprudência correta, na verdade, na aplicação da lei, em que, se eu sou investigado, eu tenho direito ao silêncio. Portanto, eu posso ir na CPI e não prestar depoimento, ou, muitas vezes, eu posso até não ir na CPI. Né? Então, as pessoas que percebem que as CPIs elas não estão buscando a verdade, elas não estão ouvindo explicações, mas elas estão preocupadas em desgastar a pessoa, em fazer popularidade em cima da pessoa, elas acabam recorrendo ao Poder Judiciário para exercer o seu direito ao silêncio. Isso, evidentemente, prejudica a CPI. Então, se a CPI tratasse com mais urbanidade, com mais educação aquelas pessoas que vão depor, você talvez tivesse resultados um pouco mais efetivos. Então, eu acho que esse tipo de atuação, esse tipo de postura das CPIs acaba prejudicando a própria investigação, e isso eu acho muito ruim. Porque nessa CPMI do INSS, por exemplo, você via ali que era uma coisa que, ao mesmo tempo em que a oposição tentava indiciar Lulinha para atingir o presidente, aí a situação relacionava o ex-presidente do Banco Central para atender o ex-presidente. Você percebe claramente que é um jogo ali de interesses visando só as eleições e não visando uma investigação mais contundente, né? É isso, veja, é claro que sempre vai haver um grau de politização, né? O parlamento é uma casa política, então é natural que você tenha embates políticos. Agora, quando você chega num grau de agressão física, quando você chega num grau de impasse tal, que o próprio relatório final não consegue ser aprovado, isso mostra que a prioridade não tem sido a investigação, né? E isso afeta profundamente o próprio trabalho da CPI. Agora, estamos falando agora com o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, e para quem chegou agora. Doutor, você estava falando no começo ali daquela coisa da legislação e tal, daí eu vi que o presidente Lula disse esses dias que quando ele tiver a nova equipe formada, porque tem muito ministro saindo agora para disputar eleições, que ele pretende fazer o Ministério da Segurança Pública, né? Porque hoje é da Justiça e Segurança Pública. Você acha isso relevante, fazer essa separação de ministérios? Eu acho que a discussão é válida, mas não acho que esse seja a questão central do problema, né? Se você vai criar ou não vai criar um ministério. A minha preocupação é qual vai ser a atribuição desse ministério. E eu volto a dizer, eu acho que mais importante de eu ter um órgão chamado Ministério da Segurança Pública, ou ficar discutindo se ele vai ficar dentro do Ministério da Justiça ou vai ter autonomia, é entender como ele vai se organizar, e em especial nessa questão dos dados. É lá que a gente identificou num estudo que nós fizemos há algum tempo atrás, o Ministério da Justiça tem 8 ou 9 dados relacionados ao tema de segurança, banco de dados
relacionadas ao tema segurança pública que se sobrepõem. Então, cada um tem um pedaço das informações, ou seja, isso é muito pouco organizado. Então, eu acho que mais do que a gente discutir, e veja, não estou dizendo que essa ação não tem que ser feita, mas o foco da ação tem que ser qual é a competência do Ministério Público. Ele vai ter condições de receber informações de todos os estados e realmente criar um sistema único de segurança pública integrado, em que o combate à criminalidade seja uma junção de Polícia Federal com ações integradas com polícias estaduais, com a Polícia Rodoviária, e que permita você fazer um enfrentamento real dessa criminalidade, ou eu vou criar mais uma estrutura só com o nome de Ministério da Segurança Pública, mas incidindo nos mesmos problemas. Então, eu acho que às vezes a gente desvia o foco da discussão, que não é o nome que vai ter, não é a quantidade de cargos que vai ter, mas efetivamente qual vai ser a sua atribuição, o que ele vai fazer. E para isso, eu não sei se você precisa do novo ministério ou você pode continuar como Ministério da Justiça. Eu acho que a discussão é outra, na verdade. Porque a gente vê, né, doutor Pierre Paulo, que o Brasil é muito grande, então a gente vê que o criminoso que faz um crime na Bahia, chega aqui em São Paulo, ninguém sabe o que ele fez lá. Aí faz aqui em São Paulo, vai para a Amazônia, também ninguém sabe o que ele fez aqui. Quer dizer, tem que ter mais essa... Quer dizer, é o que acho que alguns ministros já propuseram, isso é um RG único, ou um documento único, para que acompanhe essas pessoas e também que haja essa troca de dados. Porque a gente vê aqui em São Paulo, naquele Smart Sampa, que não sei qual a sua visão, mas muita gente chega aqui e identifica pela facial, aí já sabe que o cara está com mandado de prisão expedido na Paraíba, por exemplo. Por exemplo, esse sistema de identificação facial ou coisa do documento único, você acha isso importante também nessa combate à criminalidade? Eu acho muito importante o uso de novas tecnologias na questão da segurança pública, é válido, é importante. Agora, mais uma vez, Germano, eu preciso saber quem é que colhe esses dados, como eles são tratados, como é que é montado esse algoritmo, até para você evitar injustiças, você evitar um tipo de viés equivocado ou preconceituoso, e tudo isso precisava estar disciplinado na lei. Né? E como eu disse, a lei a respeito disso, que a Lei Geral de Proteção de Dados na segurança pública, no âmbito criminal, não existe. Então, a gente tem um problema aqui muito sério que essa produção, essa gestão, esse compartilhamento dessa informação, ele não tem uma base legal clara. Então, eu acho muito importante usar novas tecnologias. Agora, a gente precisa, claro, organizar isso, regulamentar isso, até para não ter abusos. Né? Eu não posso, por exemplo, dar essa base de dados para uma empresa privada sem que eu saiba que uso que ela vai fazer desses dados que ela tem. A empresa vai saber quando que eu entrei na minha casa, quando eu saí da minha casa, onde eu passei, para onde eu fui. São dados muito valiosos que dizem respeito à sua personalidade. Então, acho que vale a pena a sua utilização, mas isso precisa estar regulamentado. Você também disse, logo no começo que você estava conversando, você falou que tem muito para você também controlar a criminalidade, combater a lavagem de dinheiro, precisaria haver também a colaboração de alguns atores desse processo, né? Aí a gente está vendo que já tem delator aqui no caso do Master, que está tentando envolver gente para tentar um salvo-conduto, reduzir a pena. O que você acha da delação premiada? Porque já teve, você inclusive atuou no caso da Lava Jato, em que você acompanhou alguns processos e nunca topou muito essa ideia de delação premiada, né? Ou você acha que vale? Não, eu acho que ela é legítima, Germano, ela é prevista em lei, ela é regulamentada, eu acho que é uma estratégia legítima da defesa, né? Agora, a delação, eu acho que em 2019, a aprovação do pacote anticrime trouxe uma novidade muito relevante, que é essa delação, qualquer delação só pode gerar efeitos se você tiver dados de corroboração, ou seja, se você tiver provas que colaborem com o funcionamento da justiça. Então, acho que depois de 2019, 2020, esse sistema de colaboração ficou um pouco mais controlado, um pouco mais regulamentado. Então, a partir de agora, qualquer delação ela vai ser feita, mas é necessário que você traga dados, que você traga provas. O delator não pode simplesmente apontar uma pessoa e dizer, olha, foi essa pessoa e pesar sobre essa pessoa uma medida cautelar, um bloqueio de bens, se não tiver dados de corroboração. Então, eu acho a delação uma estratégia legítima, não sou contra a delação, agora eu acho que ela tem que acontecer dentro das
das regras legais, e eu acho que hoje a legislação sobre colaboração está muito mais clara, muito mais consistente do que era, inclusive, na época da Lava Jato. Aliás, foi uma delação de um tenente-coronel lá, que é o ajudante de ordens do ex-presidente, que levou à comprovação de todos os malfeitos do governo anterior, né, levou à prisão do ex-presidente, até de generais aí de alta patente, etc. Inclusive ele, que era tenente-coronel, né? Então, quer dizer, aquela coisa. Ele chegou ao momento que ele deu uma recuada, mas aí o ministro Alexandre falou, não, mas nós já temos tudo isso documentado, já temos que eles entraram na nuvem e pegaram, inclusive, coisas que eles tinham tentado esconder, né? Quer dizer, hoje, com a tecnologia que nós temos, e também inteligência artificial, uma série de coisas, a Polícia Federal está bem equipada, né, com esses equipamentos para constatar o que você está omitindo, mas que se pega lá. Você acha que essa tecnologia que o Brasil já dispõe hoje, ela evoluiu nessa identificação de comandos, de chefias do crime organizado? Porque a gente, antigamente, você prendia um traficante, mas não sabia quem era o chefe dele. Hoje é mais fácil, né, de chegar a essas ordens de comando, né? Claro, se você tiver acesso às operações financeiras, a gente sempre diz, né? O fundamental é o acesso ao dinheiro, é você saber qual é a transação financeira que é feita por aquela organização criminosa. Então, hoje, você tem mais dados disponíveis, você consegue acessar essas transações, mas, por outro lado, o crime organizado também ele vai se sofisticando, né? Então, você tem hoje o uso de criptomoedas que permitem que você mande ativos e divisas para o exterior de uma forma muito rápida, é muito mais difícil de você identificar quem são as pessoas por trás das criptomoedas. Então, a cada passo que você dá, também a criminalidade dá outro passo, usando novas tecnologias que podem servir tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente tem que estar acompanhando isso e sempre tentando identificar a forma pela qual a lavagem de dinheiro é feita. Mas eu acho que a gente avançou muito nesses últimos tempos e tenho esperança que a gente consiga avançar ainda mais, desde que o parlamento e o poder executivo, os crimes fiscais, aquele que sonegou imposto, sonegou milhões de impostos, ele pode ser condenado em primeiro grau, em segundo grau, ele pode esperar uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Se depois de tudo isso ele pagar o que ele deve, está extinta a punibilidade, ele não responde pelo crime. Isso não existe para outros crimes, como, por exemplo, uma apropriação indébita, um estelionato e um furto. Então, essa aplicação desigual do direito penal é que nos incomoda um pouco. Vou te dar um outro exemplo, o princípio da insignificância. Então, tem alguns crimes em que, quando o resultado do crime é muito pequeno, os juízes têm entendido ali não aplicar a pena, né? Então, o sujeito furtou um shampoo de uma farmácia, furtou alguma coisa na feira. Agora, para os crimes comuns, né, como furto, esse princípio da insignificância vai até 10% do salário mínimo. A partir daí, não é mais insignificante. Para os crimes tributários, a gente está na ordem de R$ 20.000 para entender se é insignificante ou não. Então, é uma distorção que me parece descabida. Por que para alguns crimes eu entendo que R$ 20.000 é insignificante e para outros crimes esse valor é muito menor? Então, acho que a gente tem que olhar um pouco para isso e entender a razão pela qual isso existe e tentar corrigir essas distorções. Então, eu acho que aqui, enquanto professor de direito penal, assistir, isso é importante para você manter aquele território livre das organizações criminosas. Então, nesse sentido aqui, você tem um acompanhamento de ordem econômica e social é muito importante para que essa política de segurança pública tenha algum tipo de efetividade e se prolongue no tempo. Doutor Paulo, a gente quase encerrando aqui, eu te perguntar uma outra coisa. Você também li uma coisa que você escreveu que eu achei interessante. Você fala que a Amazônia em si está sendo dilapidada, destruída pelo crime organizado, pela lavagem de dinheiro, né? Uma vez que 40% da madeira extraída é ilegal, né? 30% do ouro lá produzido também é enviado para o exterior de forma ilegal também, né? Como é que você vê a organização dessas quadrilhas aí que evidenciam, que você pôs aqui os levantamentos lá do Banco Mundial que mostram que o Brasil tem aí na Amazônia um prejuízo de US$ 1 trilhão, né? Com esses roubos da nossa riqueza aí, que a lavagem de dinheiro leva, né? Que nos roubam isso. Como é que a gente consegue controlar a Amazônia, que ela está numa área muito remota, às vezes
você coloca um soldado por metro quadrado, não dá, você coloca um por centenas de milhares de fronteiras secas ali de quilômetros. Como controlar essa roubalheira da Amazônia e a destruição, né, desse bioma? Então, Gil, isso é um resultado de um estudo que eu fiz com uma pesquisadora, a Marina Brecht, que foi feito pelo Instituto Esfera, e a gente apontou os dados dos crimes ambientais e de que forma boa parte desse produto é lavado, e aqui eu estou falando de madeira, de ouro, e é incorporado na economia formal. E o que a gente defende ali é que é mais do que você controlar a extração, porque, como você disse, é muito difícil colocar um agente do exército ou um agente policial para cada árvore ou para cada mina de ouro. É muito difícil, você não tem estrutura para isso. Mas a gente buscar focar naqueles que compram essas matérias, né, que centralizam o mercado. Então, você focar o controle na instituição que recebe aquele ouro e que coloca o ouro no mercado, ou na madeireira que exporta madeira, e reforçar, já existem alguns controles, mas reforçar alguns controles para que você possa, então, evitar o uso ou a mercantilização desse produto ilícito. Então, a ideia é que você estruture políticas não na extração desse material, que isso vai ser impossível, mas no local onde ele é vendido, onde ele é comercializado. Então, você reduz muito o local, o objeto do seu controle e pode fazer isso de maneira muito mais efetiva e muito mais útil. Então, que o combate ao crime ambiental também seja feito através do combate à lavagem de dinheiro. Aliás, eu fiz uma reportagem, um veículo que eu trabalhei anteriormente de fundar o nosso site aqui, que mostrou isso, quer dizer, um ex-ministro da Agricultura do governo Collor, que ele sofreu um inquérito, inclusive, por estar sendo acusado de favorecer o crime organizado que exportava madeira, enviava madeira para os Estados Unidos, né? O que é grave, né? As próprias autoridades favorecendo esse tipo de crime. Como é que você vê hoje, né, essa, essa existência desse controle mais a fundo, né, do esgotamento das nossas riquezas lá? Eu acho que você precisa também aprimorar a cooperação internacional nesse tipo de controle. Isso tem se mostrado importante na área tributária, né, e agora também nessa área de crimes ambientais. Então, uma vez que a maior parte desse ouro e dessa madeira é o mercado internacional, é fundamental que os outros países participem desse controle, né, identificando essa matéria-prima de origem ilícita, exigindo um controle mais rigoroso, tanto para a matéria-prima quanto para os recursos, né? Então, muita gente acaba lavando dinheiro em estruturas internacionais. Então, você aprimorar esse contato, você intensificar essa relação e até regulamentar, também tem um projeto de lei em andamento no Poder Legislativo que trata da cooperação internacional, é muito importante. Então, você tocou num ponto aqui que é essencial. Sem uma cooperação com os demais países, a gente tem poucas chances de fazer um combate efetivo aos crimes ambientais. Então, esse é um tema que tem que estar na pauta da agenda, sim. Muito bem. Então, doutor Pierpaolo, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação, a sua seu prazer, o prazer nosso de o senhor estar aqui, largou seus compromissos aí, né, de trabalho, e até então aproveitar para desejar também uma boa noite a você, até a próxima oportunidade. Boa noite, então, doutor Pierpaolo Bottini. Muito obrigado, Germano, muito obrigado a todas e a todos que nos ouvem, e fico sempre à disposição de vocês para tratar desse tema que, como você sabe, é um tema que me agrada muito e tem urgência de estar na pauta de discussão.